Olá, nesse vídeo iremos resolver a questão 136 da prova do Enem de 2022. Essa é a primeira questão da prova de matemática. Em uma universidade, atuam professores que estão enquadrados funcionalmente pela sua maior titulação, mestre ou doutor. Nela, há atualmente 60 mestres e 40 doutores. Os salários mensais dos professores mestres e dos doutores são, respectivamente, R$ 8.000 e R$ 12.000. A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferenciado para o próximo ano, de tal forma que o salário médio mensal dos professores dessa instituição não ultrapasse R$ 12.240. A universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres, e precisa ainda definir o percentual de reajuste para os doutores. Mantido o número atual de professores com suas atuais titulações, o aumento salarial em porcentagem a ser concedido aos doutores deverá ser de, no máximo. Bom, vamos começar a questão vendo primeiro que temos aqui o salário médio mensal dos professores. O problema fala que a instituição não quer que esse salário médio seja maior do que R$ 12.240. Bom, nesse problema aqui, como nós calculamos o salário médio? Bom, nós temos 60 mestres e 40 doutores, então a média vai ser o número de mestres vezes os seus salários, ou seja, 60 vezes o, digamos assim, salário mestre, mais 40 vezes o salário dos doutores, dividido pela soma total das pessoas que compõem os funcionários, ou seja, 60 mais 40, 100. Lembre-se, né? A média, isso daqui seria o salário médio. Vou botar como S barra aqui para identificar que é o salário médio. Lembre-se, né? A média ela é calculada fazendo, por exemplo, a média de salários, ela é fazendo a soma dos N salários de N funcionários e dividido por N, certo? Então aqui o que nós fizemos foi exatamente isso, dado que 60 salários são dados pelos salários dos mestres e 40 salários são dados pelos salários dos doutores. Então, digamos aqui que de o salário 1 até o salário 5 fosse o mesmo, nós poderíamos botar 5 vezes aquele salário, digamos, S1, certo? 5 vezes S1. Daria no mesmo, ao invés de escrever S1 até S5. Então, por isso que fica essa equação do salário. Certo. Agora, vamos aos cálculos. Bom, o salário dos mestres sofreu um aumento de 25%. Então, de 8.000, quanto ele passou? Bom, nós temos que 10% de 8.000 é igual a 800, certo? Porque basta tirarmos um zero aqui, certo? Então, 20% de 8.000 é o dobro disso, ou seja, 1.600. E já que 10% de 8.000 são 800, quanto é 5% de 8.000? Bom, é metade de 800, certo? Que é 400. Então, 25%, segue logo assim, que 25% de 8.000 é igual a 2.000. Logo, o salário mestre novo, vamos botar SM novo, é R$ 10.000, certo? Claro, eu fiz esse cálculo aqui meio de maneira intuitiva, mas é possível se obter esse resultado fazendo 8.000 vezes 1,25. Isso aqui representa o salário novo, né? Já que o aumento é de 25%. Mas dá para se ver aqui que essa é uma forma muito mais simples de pensar. Se a gente pensar nos 10% de 8.000 como sendo 800, e aí vendo certos múltiplos desses 10%. Então, nós temos esse salário novo. Botando aqui nessa equação, nós vamos ter que o salário médio ele vai ser... Bom, a gente consegue escrever isso aqui como 10 na 4, certo? Isso vai ser útil.
Então, nós temos aqui 60 vezes 10 na 4, mais 40 vezes o salário dos doutores, dividido por 10 na 2. Eu botei esse 100 como o 10 ao quadrado, porque vai ser mais útil utilizarmos a notação científica. E, bom, esse salário médio, como o problema fala, a instituição não quer que ele ultrapasse R$ 12.240. Ou seja, esse salário médio ele tem que ser menor ou igual a 12.240. A gente consegue escrever isso como 12,24 vezes 10 ao cubo, certo? Porque aqui 10 ao cubo é 1.000. Quando a gente faz vezes 12, a gente tem 12.000. Quando a gente faz pelo 0,24, a gente tem os 240. No fim, esse valor aqui e o que eu botei aqui correspondem ao mesmo, certo? Então, vamos continuar esse cálculo aqui. Nós podemos passar o 10 ao quadrado para o outro lado. Então, nós temos, vou continuar aqui, 60 vezes 10 na 4, mais 40 vezes o salário dos doutores, tem que ser menor ou igual, agora passando o 10 ao quadrado para o outro lado, nós temos 12,24 vezes 10 na quinta potência. Porque quando nós passamos esse 10 ao quadrado multiplicando aqui, existe aqui uma multiplicação de duas exponenciais de mesma base. Então, 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, isso aqui é 10 vezes elevado à soma desses expoentes, certo? Que resulta nesse 5 aqui. Ok, agora perceba, isso aqui é exatamente 6 vezes 10 na 5, certo? Esse 10 que faz parte dos 60 aqui, nós podemos jogar para o expoente. Então, passando esse termo por outro lado, nós temos 40 vezes o salário dos doutores, tem que ser menor ou igual a 12,24 vezes 10 na 5, menos 6 vezes 10 na 5. Ou seja, 40 vezes o salário dos doutores tem que ser menor ou igual a... Agora a gente consegue subtrair aqui, certo? Porque ambos estão multiplicando esse mesmo fator. Então nós temos que isso deve ser menor ou igual a 6,24 vezes 10 na quinta potência. Agora a gente consegue dividir por 40 e nós temos então que o salário dos doutores, o novo salário dos doutores, certo? Deve ser menor ou igual a 6,24 vezes 10 na 5 dividido por 40. Bom, a gente consegue escrever isso como 6,24 vezes 10 na 4 dividido por 4. E agora a gente pode abrir esse número aqui para efetuar essa divisão, certo? Então a gente tem que o salário dos doutores deve ser menor ou igual a... Bom, esse número aqui é 10.000, certo? Então nós vamos ter 62.400. 62.400 dividido por 4. Bom, a gente consegue fazer essa divisão por 2, né? Isso vai dar 31.200 dividido por 2. E aqui a gente consegue fazer essa divisão de novo. Isso vai dar 15.600, certo? Então, o salário dos doutores não pode ultrapassar esse valor. Ou seja, o salário dos doutores novo deve ser menor ou igual a 15.600. Bom, mas 15.600, isso é 12.000 mais 3.600, certo? 12.000 é o salário atual deles. Então, esses 3.600 correspondem ao máximo aumento que o salário pode ter. Bom, mas agora veja aqui, 10% de 12.000 é 1.200. Fazendo isso vezes 3, nós temos que 30% de 12.000 é 3.600, que é exatamente esse valor. Então, o aumento máximo de 30%.
a alternativa D. Observe que aqui de novo eu fiz esse cálculo intuitivo pensando nos 10% do salário. Porém, se de uma maneira, digamos assim, mais algorítmica, se quisesse ver quanto esse 3.600 é do salário, basta fazer 3.600 dividido por 12.000, certo? Bom, aqui nós cortamos esses dois com esses dois, e nós temos que isso aqui é 36 dividido por 120. 36 dividido por 120, os dois são múltiplos de 6, então nós conseguimos fazer aqui, dividido por 6, em cima e embaixo, 6 dividido por 20. Bom, esses dois são múltiplos de 2, então nós podemos fazer a divisão por 2 no numerador e no denominador. Nós temos 3 dividido por 10. Bom, e 3 dividido por 10 é a mesma coisa que 30 dividido por 100, certo? E isso é 30%, que é o resultado do problema. Eu aconselho aos estudantes tentarem fazer sempre esses cálculos de cabeça pensando em 10% do valor total e aí efetuando múltiplos para obter diferentes porcentagens, como eu fiz aqui nesses dois casos. Se quisesse obter, por exemplo, 8%, que é um número mais quebrado, basta pegar quanto vale 5% e quanto vale 1%. Se 5% é 400, perceba, 10% é 800. 1% vai ser 1/10 disso, que é 80. Então, 1% é 80. E aí, para conseguir 8%, basta fazer 5%, que é 400, mais 3 vezes 80, certo? Isso é 240. Então, 8% vai ser igual a 640. Fica aqui uma dica, né, de como eu costumo fazer de cabeça. Mas, de qualquer forma, se for feito via multiplicação mesmo, via divisão, como foi feito aqui para obter os 30%, todos os casos vão chegar no mesmo lugar, certo? Apenas alguns podem ser mais intuitivos e até mais rápido. Mas fica então aí a resposta final, letra D. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e, se quiser, deixe seu comentário para que a gente saiba quais vídeos vocês gostariam que a gente fizesse. Obrigado!